Quando a gente termina, então, de criar uma aplicação do Plant PX, a gente precisa configurar os níveis de usuário da aplicação. Então, o Plant PX ele trabalha com esses níveis de usuário: operador, supervisor de operação, manutenção, supervisor de manutenção, engenharia e administrador. E os objetos do Plant PX, a gente define a área de operação de trabalho desses objetos. Então, o nível de acesso de cada usuário vai depender se ele é um usuário de acesso básico e ou avançado e o grupo que ele pertence. Então, muitas vezes vai ter um operador básico, um operador avançado vai ter um pouco mais de acesso a alguns parâmetros dos objetos do Plant PAX. Então, para criar os grupos, né, a gente tem que vir aqui. Então, vou criar aqui o grupo de usuário. Então, operator. Como se trata de um grupo, a gente pode pôr ele no plural também, né? Deixa eu ver se dá para renomear. Então, operators, operator. Maintenance já está aqui. Supervisor de manutenção. Engenharia. Aí vai ter o grupo. E o grupo administrators. Então, os grupos do Plant PAX, operator, supervisor de operação, manutenção, supervisor de manutenção, engenharia, gerente e administrator. E quando a gente cria um objeto, a gente define o grupo que esse objeto ele pertence. Igual aqui, ó, qual é a área de trabalho dele, nesse caso a área 01. E isso aqui vai definir, se ele for um usuário básico ou avançado, o nível de acesso à parametrização que esse usuário vai ter. Então, criei os grupos aqui. Depois de criar os grupos, eu venho aqui no Runtime Security. Como eu trouxe essa aplicação de outra máquina, por isso que vem criptografado aqui alguns usuários que não existem nessa máquina. Então, eu vou deletar esses caras. Quando eu crio do zero, não vai ter nada, para deixar tudo usuário que eu tenho controle. Então, vou colocar os grupos que eu criei, operadores, supervisor de operação,
Então já está aqui. Supervisor de manutenção. Engenharia já está ali. Manager e Administrators. Já estava na lista. Então, operadores, eu vou deixar ele com nível de acesso A. Supervisor de operação, B. Manutenção, C. Supervisor de manutenção, D. Engenharia E. Gerência é o F. Traders é o G. O que a gente tem que garantir? Que às vezes o default vem o all users. Então, todos os usuários, o all users normalmente ele é criado também com acesso a tudo. Tem que deletar esse usuário e deixar sempre usuários de grupos específicos, cada um com a sua letrinha. Só isso que a gente tem que ter aqui. Definido esses grupos, a gente salva. E aí a gente vai ter os nossos usuários. Então, se eu criar agora o usuário. O usuário ele pode ser tanto um Factor Talk como um usuário de. Pode estar integrado aqui. Então, ó, criados os usuários, operador pertence ao grupo, operador, supervisor de operação
pertence ao grupo supervisor de operator supervisor, manutenção no grupo da manutenção, supervisor de manutenção, engenharia no grupo de engenharia, e daí o default da área de trabalho dos objetos é o área 01. Então, então agora a gente consegue ver que, de acordo com o usuário, então olha só, eu estou com o usuário aqui do Windows. Esse usuário, como eu não coloquei ele em nenhum grupo, ele não tem acesso aos comandos dos objetos. Aí eu vou entrar com o meu usuário operator. Então agora o usuário operador, como esse objeto aqui faz parte da área de segurança, área 01, ele liberou para que eu consiga dar o comando aqui. Se eu entrar com. Só que, ó, sendo operador, eu não consigo fazer nenhum bypass, nem mexer nos tempos de atuação da válvula, nem nada. Só consigo visualizar. O supervisor de operação vai ter um pouquinho mais de acesso aqui. Ele já pode fazer um bypass. Funcionalidades aqui também continuam travadas para o supervisor de manutenção. Supervisor de operação. Supervisor de manutenção. Vamos ver o pessoal da manutenção. Ele continua tendo acesso aqui. Supervisor de manutenção. Olha, ele já consegue mexer em alguns tempos.
O administrator está sem acesso, deixa eu ver por quê.